O tema do nosso vídeo de hoje será um jardim sem ruídos. Oi, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Te convido a vir junto com a gente e mergulhar nessa palavra. Se você que está começando no paisagismo agora ou está pensando em começar, der atenção para as distrações, esquece, vai ser muito difícil de dar certo. E se quem também já está no processo do paisagismo, já está nessa caminhada há um tempo, começar a se distrair, rapidinho a gente pode se perder em meio a tantos ruídos que tem por aí. Tudo pode nos distrair, a comparação com quem já está há um bom tempo na nossa frente, que já está nessa caminhada há anos e anos, um projeto muito difícil, um projeto muito desafiador. Os desafios mesmo do dia a dia, normalmente a gente escorrega nas pedrinhas pequenas e não nas pedras grandes que a gente consegue ver, né? Então, os desafios diários, insegurança mesmo do começo, onde tudo você se sente muito despreparado para fazer, porque você ainda realmente não tem conhecimento prático, você está criando o seu conhecimento prático. Tem tantas coisas que podem nos distrair, tem tantos ruídos que podem desviar a nossa atenção e assim a gente perde o foco. Agora uma coisa eu te falo, se você tiver foco, porque tem muitos ruídos, tem muitas distrações que podem tirar a nossa atenção do que realmente importa. Mas se você tiver foco no que realmente importa, ninguém te segura. Vai com tudo, mas com muito foco e cuidado com as distrações. Dito isso, o nosso versículo base de hoje está lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 29 ao 30, que diz assim: Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Então ele respondeu esse chamado de Jesus. Jesus falou: venha, e Pedro andou sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Estamos falando sobre o quê? Sobre foco, sobre não nos distrairmos com os ruídos, sobre termos foco. Então vamos aprender nesse versículo sobre isso, o que Jesus nos ensina aqui. Enquanto Pedro ele estava totalmente focado em Jesus, o milagre estava acontecendo, porque afinal de contas andar sobre as águas é um milagre. Mas a partir do momento que ele começa a tirar Jesus do foco, então eu vou pedir para você imaginar essa cena. Eu sempre tento imaginar essa cena. Jesus lá no meio da tempestade, em cima das águas, e Pedro aqui no barco. Então só tem o barco, Pedro e Jesus. Então a partir do momento que ele começa, ele estava olhando para Jesus. Jesus fala: vem, e ele vai e começa a andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começa a tirar Jesus do foco, olha a nossa palavra do dia, do foco, e olhar em volta, o que está acontecendo em volta, então ele perde o foco e começa a olhar em volta, olhar a situação, olhar a probabilidade daquilo não dar certo. Qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência. Olhar a situação, mas isso daqui é improvável. Ele começa a perder o foco. Pronto. Isso daqui não vai dar certo. Então o medo começa a tomar conta dele. Ele se distrai do que realmente importa. Gente, quantas vezes a gente não se distrai? Quantas vezes por dia? Não sei vocês, mas eu começo a fazer uma coisa, tô focada, dali a pouco a gente precisa tirar todas as distrações para a gente conseguir focar. Então ele se distrai do que realmente importa, que é olhar para Jesus, que é responder ao chamado de Jesus. E então o medo toma conta, como eu acabei de falar. A fé começa a ir embora
e ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Vamos lá que a gente tem esperança ainda. Acredito que um dos maiores desafios hoje em dia, em meio a tantas distrações e barulho, é conseguirmos ter foco no que realmente importa. Quem concorda comigo? A gente conseguir anular tudo que nos distrai e conseguir realmente focar na única coisa que importa. São muitas distrações e parece que cada dia tem uma distração a mais. Não sei se vocês têm essa impressão, mas é essa impressão que eu tenho. É conseguirmos olhar fixamente para Jesus, para o que Ele está nos chamando, para o que Ele está nos falando e ter fé. Porque ele olhou para Jesus quando ele começou a andar sobre as águas, ele acreditou no que Jesus estava falando para ele, venha, e ele foi. O barco, ele representa a segurança, ele representa aqui a zona de conforto, a famosa zona de conforto que é tão difícil a gente sair dela. O nosso controle, aquilo que nós já conhecemos. Então, aquilo que nós já conhecemos, até em questão para o nosso cérebro, ele reconhece aquilo como um lugar seguro, como um lugar conhecido. Então, qual é a primeira atitude que Pedro tem? É sair do lugar de segurança, é sair do lugar aparentemente confortável e obedecer Jesus. Olha quanto aprendizado a gente tem aqui. A primeira coisa é sair do lugar seguro, da zona de conforto e obedecer o chamado de Jesus. Responder ao chamado dele. E então ele começa a viver o sobrenatural. Mas antes, ele precisou sair da zona de conforto e ir em direção a Jesus e ter o passo de fé de pisar na água. Foi isso tudo, foram decisões que ele precisou tomar para começar a viver o sobrenatural. Sair da zona de conforto e obedecer a Jesus. Então, muitas vezes, nós queremos viver o sobrenatural. Quem não quer viver o sobrenatural? Acho que eu sou a primeira a levantar a mão. Muitas das vezes nós queremos viver o sobrenatural, mas sem sair do barco, sem sair da zona de conforto, sem ir em direção a que Jesus está nos falando, sem obediência. Impossível, de acordo com esse versículo, impossível, porque antes de viver o sobrenatural, Pedro precisou sair da zona de conforto e obedecer. E aí o sobrenatural começa a acontecer. E até então você imaginou a cena, eu tô falando aqui pra vocês e eu tô imaginando toda a cena na minha cabeça. E então, tudo estava indo bem, tava tudo lindo, até que ele começa a se distrair e a perder o foco. Ele começa a reparar na força do vento. Tava tudo indo lindo até esse momento. No grego, o verbo usado para reparando, que ele começa a reparando na força do vento, se reparando, eu não sei pronunciar o verbo aqui, tá? Então vocês vão pular essa parte, mas ele indica olhar contínuo, tá? Esse reparar na força do vento, atenção fixa e contemplação. Ou seja, Pedro não apenas viu o vento, ele passou a contemplá-lo. O problema não é perceber a tempestade, os desafios da vida. O problema é focar nele mais do que na palavra que nos chamou. Eu vou repetir. O problema não é perceber a tempestade, os desafios da vida. É focar nele, porque eles estão ali, eles estão acontecendo. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós sabemos que está acontecendo ali as coisas.
Porém, focar nessas coisas, dar mais importância para essas coisas do que na palavra que nos chamou, que foi venha, que foi o que Jesus falou. Ele simplesmente começou a contemplar, a dar mais importância para as distrações, para a tempestade, do que para a palavra que tinha chamado ele. Olha o nosso ensinamento aí, gente. Vou te falar que esse texto fala comigo. Nossa. E então, o medo aparece quando o vento fala mais alto que a voz de Jesus. Aí que o medo aparece. O medo vai aparecer quando a gente simplesmente a gente tira o foco de Jesus e começa a focar na tempestade, nos desafios. O nosso foco está maior nisso do que nele. E aí o medo aparece, a insegurança aparece. E aí é tudo que o inimigo quer, né? É aquela sementinha do mal. O texto, mas a gente tem esperança, vamos continuar aqui. O texto não diz que Pedro afundou de uma vez. Graças a Deus. O texto não diz que Pedro afundou de uma vez. Ele diz que começou a afundar. Então, mas que começou a afundar. E a queda espiritual raramente é repentina. Ninguém cai espiritualmente do dia para a noite. Ela vai acontecendo. Ela começa aos poucos. Quando o foco muda, que ficou muito claro aqui nesse texto, quando o medo começa a governar, uma coisa é você saber que o medo tá ali e tá mantendo o foco, orando, repreendendo, e esse medo ele não vai me derrubar e o foco continua nele. Outra coisa é esse medo governar. Então, quando o medo governa, a gente começa a cair espiritualmente. Quando o foco muda, a gente começa a cair espiritualmente. Quando a fé deixa de ser dependência. Dependência. Então a gente começa a afundar nesses momentos. E muitos outros, né? Esses aqui são alguns exemplos. Ainda assim, Pedro está perto o suficiente para clamar. Glória a Deus. Às vezes a oração mais madura que conseguimos fazer é: Senhor, salva-me. Salva-me. E é o que Pedro diz. Então, em Mateus, capítulo 14, 31, continuação. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, a dúvida foi a chaminha ali, foi a faísca que virou uma chama e que virou o medo. A dúvida deu a entrada para o medo, que tomou conta, ele começou a afundar. Mas tudo começou na dúvida. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, a dúvida ela vem quando a gente tira o foco de Jesus. Isso é um fato, porque se a gente estiver olhando para ele, buscando em descobrir, em conhecer o caráter de Deus através da pessoa de Jesus, tudo parece tão pequeno, tudo parece não, tudo é tão pequeno e irrelevante perto do tamanho e do poder dele. Então a gente precisa se concentrar mais nisso, porque a dúvida gera o medo e nos impede de viver o que Deus tem para a nossa vida. O mesmo Jesus que chama para fora do barco é o Jesus que estende a mão quando começamos a afundar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro afunda olhando para o vento, se distraindo e focando nos desafios, como a gente falou, mas é salvo olhando para Jesus, com o foco no que realmente importa. Ele sempre está ali. Ele sempre está ali. A gente que atrasa o processo, a gente que é imaturo, a gente que demora para buscar ele, a gente que demora para reconhecer, nós que somos orgulhosos, nós que não somos mansos, nós que não somos humildes e atrasamos o nosso processo
mas Ele está sempre ali, disponível para nos ensinar, para nos dar. Ele está sempre ali, disponível para que a gente foque nele e não perca mais tempo. Não perca mais tempo. E a reflexão que eu fiz hoje que eu queria compartilhar com você é: quais as distrações e medos que hoje estão me impedindo de andar sobre as águas e de viver o sobrenatural? Vamos reconhecer, vamos olhar e vamos pedir para o Espírito Santo nos direcionar, nos mostrando quais são esses medos, sabe? De onde eles nasceram, qual é a raiz desses medos que estão nos impedindo de viver o sobrenatural, de andar sobre as águas, de viver esse milagre que Deus tem para a nossa vida. Estamos com muita dúvida? Assim como Pedro, que ele duvidou, foi chamado de homem de pequena fé. Estamos com muita dúvida? Vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos conhecer mais o caráter de Deus. A gente conhece pouco, tá com muita dúvida, a gente conhece pouco. Vamos conhecer mais, assim a gente vai ter mais fé. Gente, o medo, ele sempre tenta nos convencer de que a palavra de Deus não é suficiente. Ele sempre tenta nos convencer disso. Mas nós precisamos ter mais foco em Jesus e nos distrair menos com o resto. Menos dúvida e mais fé. Menos dúvida e mais fé. Buscar mais conhecer o caráter de Jesus. Buscar mais aprender, ler a palavra, oração, desenvolver a nossa fé. E com isso, o medo, a dúvida, a incerteza, ela vai diminuir, a gente vai calar, a gente vai calando isso e dando mais força para a fé. É muito bom ter você aqui para nós refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Deus te abençoe e até semana que vem.